Ora, estamos então de volta para mais um vídeo e hoje vou partilhar convosco a minha review do novo Shui HiBook 10.1, que é uma máquina híbrida e com duplo sistema operativo. Esta máquina poderá ser interessante, pelo menos na minha opinião, principalmente para aqueles que estão no mercado à procura de uma coisa que possam utilizar durante os dias Android, quando não quiserem Android então possam utilizar Windows, que possam utilizar como um notebook ou ultrabook, como quiserem, com o teclado, e que possam utilizar também como tablet quando não precisarem do teclado, como por exemplo se forem para o sofá ver umas parvoíces no YouTube, como um vídeo deste e outros que andam por aí. Portanto, é uma máquina, digamos assim, polivalente. Não é a primeira máquina que é o teste híbrida, mas é sim a primeira máquina com duplo sistema operativo e híbrida. Portanto, daí acho interessante. Mais detalhes, vamos então calar o Roberto, senão eu nunca mais saio daqui. Mais detalhes na review e, dito isto, vamos de seguida para o vídeo. Como sempre, vejo daqui uns segundinhos. E aqui estamos nós com o Shui HiBook 10.1, um híbrido entre tablet e notebook que conta com um CPU Intel Quad-Core Z8300, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento flash com Android 5.1 e Windows 10. E em relação à nossa habitual e rápida experiência de unboxing, assim que abrimos a embalagem encontramos o Shui HiBook no topo, um adaptador de corrente, um cabo USB-A para USB-C para carregar e a documentação habitual. O teclado é opcional, no entanto, na minha opinião, é um dos fatores mais importantes na escolha desta máquina, mas já falaremos mais sobre este assunto. E olhando de mais perto, tem um painel IPS de 10.1 polegadas com uma resolução de 1920 por 1200, uma câmera frontal de 2 megapixels, do lado esquerdo um jack para headphones, micro HDMI, microfone integrado, micro USB, USB tipo C, slot para cartões micro SD e a coluna de som esquerda. Do lado direito apenas a coluna de som direita, atrás uma câmera de 5 megapixels, botão de volume e power no topo e em baixo os encaixes e conector para a ligação ao teclado que, quando utilizado, nos dá mais duas portas USB 2.0. O ecrã é um painel IPS com ângulos de visão bons, como podemos ver na imagem, é brilhante, portanto vai refletir bastante em condições de luz intensa, como o meu escritório, por exemplo, mas totalmente aceitável. Aliás, parece pior na câmara do que ao vivo, e se baixarmos a intensidade da luz conseguimos apreciá-lo ainda melhor. A única coisa que eu gostaria aqui de salientar é mesmo a distância entre o painel em si e o vidro, que é significativa, como podemos ver na imagem, e que se costumava ver em painéis mais antigos. No entanto, na minha opinião, tendo em conta o preço, assim como todos os outros aspectos, não é razão suficiente para me desmotivar da compra. Mas esta é a minha opinião, deixem a vossa nos comentários lá em baixo. E em termos de qualidade de construção é sólida, a parte de trás da tablet é feita de um plástico macio e bem construído e com atenção aos pequenos detalhes. E o teclado segue a mesma linha, o painel das teclas é todo metálico, o que lhe dá uma robustez e segurança quando o agarramos, e a parte de trás tem um plástico com um acabamento em borracha. E quando usamos em conjunto parece mesmo que estamos a segurar num ultrabook ou notebook, como quiserem chamar, com um toque muito satisfatório e um bom grip. E como eu estava a referir anteriormente, na minha opinião, é claro, o teclado é um dos fatores mais importantes na escolha deste dispositivo. Isto porque no mercado temos muitas opções mesmo em termos de tablets, umas melhores, outras piores. No entanto, opções que possam ter um teclado muito bom como este e que serve perfeitamente na tablet, aliás, foi feito para ela e que se liga automaticamente, então as opções são mais reduzidas. E em termos de utilização, é fácil ligá-lo, fica seguro pelo um ímã forte e que precisa de alguma força para removê-lo, o que na minha opinião, mais uma vez, é bom para que não caia por acidente. E em termos do trackpad, a este preço eu não estava à espera de nada de especial, no entanto surpreendeu pela positiva, tanto na aparência assim como no funcionamento. Tem um toque bom e é sensível o suficiente, e enquanto eu estava a utilizá-lo, a minha experiência foi mais que aceitável nas tarefas que executamos numa máquina destas. Agora, se utilizarmos muito depressa, ele não vai reconhecer o toque, mas se utilizarmos de uma forma normal, aliás, mais devagar,
devagar para visualizar uma página, por exemplo, ele reage muito bem a qualquer toque. E o mesmo acontece, por exemplo, ao trocarmos de app para app e mesmo utilizando uma mão apenas para selecionar texto ou tarefas similares. O teclado é também sólido, como já tínhamos visto anteriormente. A viagem de tecla é o normal que se encontra num teclado de membrana e apesar de mais pequeno que um teclado completo, o espaço entre teclas permite uma experiência confortável. Vai levar alguns minutos até nos habituarmos, mas depois revela-se bastante útil neste tipo de máquina. Ora, e agora rapidamente do lado do Windows vem com uma licença completa Windows totalmente ativada. Aliás, é uma das coisas que eu testo em qualquer máquina que me passa pelas mãos aqui no canal. E em termos de setup, basta então seguir o guia do Windows como é habitual e no instante podemos utilizar a máquina. Já no lado Android não há muito para preparar, basta fazermos o login na Google Play Store, pelo menos é assim que eu faço, e começar a utilizá-la. E em relação aos 64 GB de armazenamento, vamos encontrar cerca de 30 GB de armazenamento livre no lado Windows e cerca de 9.4 GB do lado Android. E apenas por curiosidade, mudar do Windows para Android leva cerca de 55 segundos e de Android para Windows a 1 minuto. Portanto, mais ou menos 1 minuto para cada lado. E agora avançando para os nossos habituais benchmarks e começando com o teste de rede, conseguimos 47 megabits de download e 20 megabits de upload. O Disk Speed Test com valores bons de 133 megabytes de leitura e 82 de escrita. Geekbench 3 com 739 em single core score e 2110 em multicore score, Antutu com cerca de 57.000, 3D Mark Score iStorm Extreme 8700 e finalmente Epic Citadel com 35.7 frames por segundo em média. E aqui de realçar que todos os testes foram feitos numa resolução de 1920 por 1200 em vez dos 1080 que normalmente utilizamos. Ora, e em termos de tarefas de escritório como Word, Excel, PowerPoint, etc., aqueles que seguem o canal sabem que testamos aqui no passado várias máquinas com este CPU e mesmo inferiores, e eu acredito que em termos de CPU, estes Intel Quad-Core são a melhor escolha em termos de custo-benefício para equipar qualquer escritório ou mesmo a nossa casa, e tendo essa ideia em mente, não vamos perder mais tempo aqui. Ok pessoal, e depois de todos estes testes e sabendo qual o CPU que a máquina tem, a minha única dúvida estava no firmware Android, que agora já vos posso dizer que está bem conseguido e como tal dá uma experiência muito boa. Em termos de jogos Android a experiência foi sem falhas, aliás como podemos ver na imagem, utilizando como sempre Respawnables e Asphaltate Airborne, que são, como vocês sabem, os meus dois jogos favoritos de Android neste momento. Em termos de Game Stream podemos também utilizar tanto no Windows como no Android, dependendo, é claro, da nossa preferência e, mais uma vez, sem surpresas, com uma performance espetacular. No entanto, tendo sempre em conta que estamos numa ligação Wi-Fi que tem de ser forte e, se for, então vai nos dar uma experiência muito boa, como deu aqui no escritório e que joguei com o Gaz Guzzlers, Grid Autosport e Shadows of Mordor e a máquina mostra-se mais do que capaz para cumprir a tarefa. E em relação à reprodução de vídeo, utilizando ficheiros 8 bits até 4K, com codecs H264 e H265, consegue-se correr tudo sem problemas, sendo a única limitação a rede Wi-Fi, que conseguiu correr bem o Big Buck Bunny e Sintel até 4K, mas muita dificuldade em correr o Tears of Steel. No entanto, a 1080 corre tudo o que ele joga através da rede e se utilizar um disco externo, então acaba-se o problema com ligação Wi-Fi, conseguindo reproduzir todos eles. E em termos de testes de bateria, como é habitual, basta carregarem no pause para poderem ver os resultados e terem uma melhor ideia da duração nas diversas tarefas. E finalmente a qualidade de fotografia e vídeo capturadas pelo dispositivo, que é uma coisa que a mim pessoalmente não me diz nada numa tablet, por exemplo, mas para aqueles que interessa, fica então, como sempre, na descrição do vídeo um link para fazer o download dos ficheiros originais. E em conclusão, pessoal, as coisas que eu gostei mais foram então o duplo sistema operativo com todas as vantagens inerentes ao mesmo, a performance da máquina, a qualidade de construção geral e o design e finalmente a opção de teclado que nos vai dar uma melhor experiência, principalmente na produtividade. Por outro lado, nas coisas que eu gostei menos, os espaços entre o display e o vidro, que mais uma vez, não sendo razão por si só para não comprar, aqui fica a minha crítica e finalmente a qualidade de fotografia e vídeo capturada pela máquina. E chegamos então assim ao fim de mais uma review, desta vez do Shui HiBook 10.1, um híbrido entre tablet e notebook. Espero que tenham gostado do vídeo, se assim foi, não se esqueçam daquele habitual thumbs up. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vejo-vos no próximo.